Olá, meu povo, vamos embora, vamos falar um pouquinho aqui da parte de progressão aritmética. Pode botar na tela, Manuel, olha só, já deixamos pronto a ideia aqui, né, de trabalharmos com a progressão aritmética, né. Eu tenho uma progressão aritmética, é uma sequência onde nós temos a razão. E o que é a razão? É a subtração de dois termos consecutivos, sempre dando o mesmo valor, no nosso caso, menos 3. Eu vou até arrumar aqui, botar um menuzinho aqui e botar a nossa setinha aqui assim, né? Porque é sempre a diferença entre o posterior com o anterior. A partir daí, sabendo que essa sequência é uma progressão aritmética, nós podemos trabalhar com duas formulazinhas bem tranquilas, tchutchuquinhas, com relação a PA. A primeira é a fórmula do termo geral. A ideia da fórmula do termo geral é que se você tiver qualquer termo e a razão, você pode encontrar um outro termo dessa progressão. Ela é escrita assim, a N é o termo que eu quero. O N é a posição desse termo que eu vou querer encontrar. É igual a 1, que é o primeiro termo, mais N menos 1, vezes a razão. Essa é a ideia do termo geral. Um detalhe só, aqui a gente colocou o primeiro termo, mas não necessariamente você precisa ter só o primeiro termo. A ideia que você precisa ter é que se você tiver qualquer termo, é só você alterar esse umzinho aqui. Vamos lá? Com calma, pequenininho aqui. A minha fórmula do termo geral é a N, o termo que eu quiser, digamos que vai ser A12. Então o N é igual a 12, tá? É igual a 1 mais N menos 1 vezes R. Esse A1 está ligado com esse N menos 1. Então vamos dizer que ao invés de você ter o primeiro termo, você tem o quinto termo. Ali vai ficar A5 e aqui vai ficar N menos 5. Tá certo? Então, quando eu digo que você pode ter qualquer termo, é justamente nesse sentido. No lugar do A1, você bota o termo que você tem. Aí eu tenho o A7, quero encontrar o A50. O AN é o 50, né? O N é igual a 50. E no lugar do A1, você vai botar A7. E no lugar do N-1, você vai botar N-7. Perfeito? Então ela vale para qualquer situação, desde que você tenha um termo e a razão. Além disso, você tem, não que a gente não vai ter necessidade de usar nessa questão, mas você tem a fórmula da soma de N termos, que será o Sn, é igual ao primeiro termo, mais o último termo que você quer somar, vezes o total de termos dividido por 2. Ok? Então, aí eu quero somar 20 termos dessa sequência, tá? Você tem o primeiro, você tem o último, são 20 termos, né? Faz esse cálculo e aí mata tranquilamente, tá? Então, baseado na nossa fórmula do termo geral, a gente vai tentar encontrar o menor número não negativo. A ideia aqui, como a gente não sabe que termo é esse, certo? A gente não sabe qual termo vai ser lá. O que é que a gente faz? A gente bota um termo lá na frente para a gente testar. Por exemplo, será que eu posso pensar aqui no termo A30, por exemplo? A30 é pouco. Isso aqui vai dar 90, vai dar a 150. Vamos testar o A150. Vai ser o A1, que é 523, mais, quem é o N? O N é o 150. Menos 1 vezes a razão, que é menos 3. Logo, o nosso A150 vai ser 523 mais 149 vezes menos 3. Assim eu tenho que
vai ser 523, né? Menos com mais vai dar menos, vai dar 27, vai 2, 14 vai 1, cheguei ainda bem longe, ó, 447, 523 menos 447 dá 76. Ou seja, o A150 vai ser o 76. Vamos botar um pouquinho mais para lá, para ver no que é que vai dar. Vamos testar o A170. Vai ser o 523 mais 170 menos 1 vezes menos 3. Vai ser 523 mais 169 vezes menos 3. Isso aqui vai me dar 523 menos 169 vezes 3, dá 507, onde isso aqui vai ser 16. Pronto, cheguei pertinho, já cheguei bem mais próximo. Se eu andar aqui na minha sequência, quando eu chegar lá no meu termo 170, ele vai ser o 16. Daqui eu só pensar, ó, cada termo posterior eu diminuo 3. Vou diminuir 3 dá 13. Vou diminuir 3 dá 10. 7, 4 e 1. A partir daqui serão números negativos e ele quer o menor número não negativo. No nosso exemplo é igual a 1. Você já imaginou você ter que colocar 170 números até chegar perto do meu resultado? A PA, a fórmulazinha do termo geral, ajuda a gente dessa maneira, tá? Nesse nosso caso, a gente pensou um número lá na frente. Aí você pode até testar, eu quero 100, eu quero 120, enfim, para que chegue bem pertinho. E a partir daí eu utilizo a minha razão. O próximo termo é sempre o anterior, mais a razão, né? Mais a razão, só que a razão é negativa, eu vou diminuindo, né? 16 menos 3 dá 13, menos 3 dá 10, menos 3, 7, menos 3, 4, menos 3, cheguei a 1. Perfeito? É o meu último número não negativo, gabarito da nossa questão, letra C. Certo? Então fica aqui, hashtag fica a dica quando eu identifico nas nossas questões uma sequência envolvendo a parte de progressão aritmética. Beleza demais, olha só, questãozinha tchutchuquinha da melhor qualidade, chegando aí pra gente, pode me tirar da tela, Manuel. Observe os 5 primeiros termos da sequência numérica. Então ele está dando um cálculo meio doido aí, né? O primeiro termo é 2 mais 3 vezes menos 1 ao cubo, dividido por 37. O segundo termo é 3 mais 4 vezes menos 1 à quarta, sobre 37, e por aí vai. Mantido o mesmo padrão descrito por esses termos, tem só um errinho aqui. Esse aqui, me deixa na tela, por favor, Manuel, todo na tela. Deixa eu só arrumar para o pessoal não ficar com dúvidas aqui. Esse rapazinho aqui, ver se ele pegou. Só para eu arrumar. Na apostila de vocês está correto. Aqui a gente não está vendo. Pronto, agora melhorou. Pode deixar na tela aí, Manuel. Que ela não estava, agora vai estar para vocês, porque agora eu consertei aqui para mim. Tá? O termo é o termo 2015 que ele vai querer lá na frente. Meu povo, estou pequenininho aqui, pode deixar pequenininho aqui no canto. Olha só, nem só de cálculos matemáticos vive as sequências numéricas. Existe uma sequência aqui, né? Ele fala especificamente, ó, os 5 primeiros termos. Opa, passei errado. Caneta, volta. Pegar ainda um dia aprende a mexer nesse negócio aqui, de uma sequência numérica, tá? É uma sequência. Nós vamos ver, e essa questão, e aí é o que eu acho também bem legal na parte do raciocínio, que as coisas começam a se misturar. Um tipo de questão como essa de sequências, nós vamos resolver verificando o padrão.
E nós vamos fazer a mesma coisa que faremos nessa questão lá na parte de figuras e palitos, de um tipo de questão que eu vou mostrar para vocês que também é bem legal. Veja, a ideia principal aqui não é calcular o que tem aí e verificar esse valor e ver qual é o padrão que a gente tem. Não, o padrão está montado de outra maneira, tá certo? E a ideia é que, a partir do momento que ele me dá a posição dessa sequência, de cada termo dessa sequência, nós conseguiremos encontrar um padrão, o padrão, para a montagem, mesmo sem que eu descubra o sexto, o sétimo, o oitavo, por aí vai. O ser mal, ele é mal. Ele botou um termo lá na frente, porque ele não vai querer que você faça na mão, né? Ou seja, existe um padrão lógico, que não é um cálculo matemático, que vai me deixar ver, enxergar, raciocinar esse padrão. Vejam aqui comigo, pode me tirar da tela, Manuel, por favor. Veja que todos os termos estão sendo divididos por quanto? Por 37. Então, eu posso concluir logo que o meu termo 2015 vai ser dividido por 37, não é não? É bem lógico, não é não? Se todo mundo está dividindo por 37, é bem lógico que o nosso termo também vai ser. Primeira situação. Veja depois que o primeiro termo tem aqui entre parênteses 2 mais 3. O segundo termo tem, dentro de parênteses, 3 mais 4. O terceiro termo tem 4 mais 5. Estão vendo o padrão? Será que a gente consegue entender qual é o padrão? Ora, o quarto termo tem os números 5 mais 6. O quarto termo, pode deixar pequenininho, o quarto termo tem 5 mais 6. O quinto termo tem o quê? 6 mais 7. O sexto termo teria o quê? 7 mais 8. O sétimo termo, 8 mais 9. O centésimo termo, 101 mais 102. E o termo 2015 vai ter o quê? Vai ter 2016 mais 2017. Enxergaram aí o padrão? É um padrão, tá? Ele está sendo multiplicado sempre por menos 1, ó. Menos 1, menos 1, menos 1. Então, como o 37, o menos 1 vai aparecer também. Só que o menos 1 é elevado a alguma coisa. No primeiro termo é 3, no segundo termo é 4, no terceiro termo é 5 e por aí vai. Ou seja, se você pegar, por exemplo, o meu quinto termo, ele vai ser o 7, ou seja, são sempre 2 números à frente. Logo, se eu tenho o 2015, vai ser elevado a 2017. Pode deixar pequenininho aqui mesmo na frente, daqui a pouco a gente sai do meio. Viram aí? Então, assim, o cálculo matemático eu vou fazer agora, mas a resolução, o padrão, a regra de formação, ela não está baseada num cálculo matemático, e sim numa lógica de montagem dessa fração. É outra forma que a gente tem para resolver. E aí, hashtag fica a dica. Existem casos de sequência de figuras, de tabelas, enfim, questões lógicas, que você consegue definir um padrão sempre tendo como referência a posição da figura. Foi isso que a gente acabou de fazer. Veja, quando eu digo que dentro do parêntese, no primeiro termo é 2 mais 3,
No segundo termo é 3 mais 4. No terceiro termo é 4 mais 5 e assim sucessivamente. Eu não preciso olhar termo a termo para descobrir que no termo 2015, entre parênteses, vai ter quem? 2016 mais 2017. Não preciso. Já fica montada a lógica baseado sempre na posição da sequência, figura ou tabela, tá certo? Então, essa é outra ideia que a gente pode ter. Nós vamos voltar a esse tema um pouco mais lá na frente, quando a gente for falar da parte de figuras. Tem uma figurinha tchutchuquinha da melhor qualidade. Então, vamos para cá. Agora é só a gente fazer o cálculo. 2016 mais 2017 vai me dar, vou dar no cantinho aqui, acho que vai dar. Vai dar 4.033 vezes. Aqui também pode deixar pequenininho na frente, não vai ter problema. A situação do menos 1, e aí você já anota também essa regrazinha, né, para vocês. Quando você tem uma base negativa e algum expoente, você vai ter primeiro que ver, vai fazer uma verificação com relação ao sinal que vai ficar essa base. No nosso caso está menos 1, ela está negativa. Sempre que você tiver uma base negativa e um expoente par, a base vai ficar agora positiva e aí você faz o cálculo normal. Se por acaso você tem um número negativo e uma base ímpar, essa base ficará negativa. Pode me tirar da tela, no nosso caso eu tenho menos 1, negativo, expoente ímpar. Então, a nossa base ficará negativa. 1 elevado a 2017 é 1, a única coisa que eu precisava decidir é se seria mais ou menos, no nosso caso deu menos. Logo, eu terei menos 4.033 dividido por 37, vai me dar menos 109. Veja, é o 4.033 menos o 1, né? Vezes menos 1, vai ficar menos 4.033 dividido por 37, gabarito da nossa questão, menos 109, tá? Beleza, mais uma questãozinha, legal demais. Vamos para a próxima. Outra sequência aqui para gente. Observe a sequência 7, 5, 10, 8, 16, 14, 28, 26, 52. Considerando que a sequência continue com a mesma, ó, o que eu tinha falado lá no começo, lei de formação. A diferença entre o 16º e o 13º termo dessa sequência, nessa ordem, é igual a. PH, eu já comecei a enxergar um negócio, falei que eu te escuto. Ó, eu já vi até com o meu olho de Tandera já começando a se abrir, de vez em quando eu limpo assim para ver se ele ilumina mais, é assim mesmo. E eu consegui ver o seguinte, ó. 5 vezes 2 é 10, lindo e maravilhoso. Que dá o mesmo que o 8 vezes 2, que vai dar 16. Que beleza! 14 vezes 2 vai me dar 28. 26 vezes 50 vezes 2 vai me dar 52. Eu comecei a enxergar a minha lei de formação. Parte dessa minha lei vai ser multiplicar por 2. Lindo e maravilhoso. Será que a gente consegue completar agora? Ficou até mais fácil, PH, de quando eu olho, porque eu vou ter que procurar algo do 7 para o 5, do 10 para o 8, do 16 para o 14, do 28 para o 26, e ficou fácil. Eu vou sempre diminuir 2. Realmente fica bem melhor, PH, quando a gente descobre logo um cálculo, tá certo? Quando a gente descobre uma situação, né? A gente bate o olho na nossa sequência e verifica que tem algo em comum dentro dessa sequência. Então, a nossa lei de formação vai ser menos 2 vezes 2, menos 2 vezes 2, menos 2 vezes 2. Tá certo? Beleza demais? Vamos embora. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou procurar o próximo, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, eu vou para o meu 10º termo. O último termo foi vezes 2. Então, agora eu faço 52 menos 2, que vai ser 50. Meu 11º termo, 50, e agora eu multiplico 50 vezes 2, que vai me dar 100. 12º termo, eu vou voltar a diminuir. Opa, não é mais 50, é 100. Menos 2 é 98. E aí, chega num termo que eu quero, ó, o 13º termo. O 13º termo vai ser o 98 vezes 2, que vai me dar 196. Deixa ele guardadinho aí. Vamos para o 14º termo. Vai ser o 196 menos 2, que vai ser o 194. O 15º termo é o 194 vezes 2, que vai me dar 388. E agora, o 16º termo, que é o outro que a questão me pede, vai ser o 388 menos 2, que vai me dar 386. A questão me pede, então, a diferença entre eles. 386 menos 196 vai me dar 190, gabarito da nossa questão letra A. Olha só como o negócio começa a ficar bonito. Questões com uma sequência totalmente diferente, e a gente já começou a enxergar, a bater o olho em certos valores, em certas duplas que facilitam a nossa vida. 5 e 10, 8 e 16, 14 e 28 e por aí vai. Pegando já uma parte da nossa sequência, pegando uma parte da nossa lei de formação, o negócio já caminha até mais fácil para que a gente encontre uma outra forma, né? O outro pedaço, digamos assim, da nossa lei de formação. Perfeito? Mais uma foi para o espaço. Vamos para a próxima questão. As pastas de um arquivo estão ordenadas com uma sequência de códigos que segue sempre o mesmo padrão. Os códigos das 15 primeiras pastas desse arquivo são A1, A2, A3, B1 e B2. A4, A5, A6, B3, B4. A7, A8, A9, B5, B6. De acordo com o padrão, a 100ª pasta. Meu povo, uma outra forma de se trabalhar com uma questão de sequências é que o PH chama carinhosamente de uma questão carimbo. Nós vamos utilizar aqui a ideia da questão carimbo para resolver essa nossa questão. Bom, vamos ver qual é a ideia da questão carimbo. Essa que ela está quase se encaixando perfeitamente na regra da questão carimbo. Mas a ideia desse tipo de questão, por exemplo, é quando eu tenho uma sequência assim, ó. Eu não vou nem botar letras, porque ela tem letras aí, mas podem ser números. Eu tenho uma sequência onde você verifica que os números 1, 2, 3, 4 estão sempre se repetindo, como se fosse um carimbo. Eu pego um carimbozinho, coloco lá 1, 2, 3, 4, e saio carimbando. 1, 2, 3, 4. Eu já sou do tempo daquele não é mais cara, né? Na almofadinha não, né? Antigamente. Eu lembro que teve uma época que eu fui trabalhar. Eu morei em Porto Velho, voltei depois a Porto Velho, já estou lá há quase 10 anos, e na época eu fui dar um apoio na fronteira com a Bolívia, e na época a gente era com esses carimbos de almofadinha,
E eu dei tanta carimbada, foi na época do carnaval, minha esposa e meus filhos estavam com os familiares, e eu fiquei assim, eu vou trabalhar, vou ajudar o pessoal lá da fronteira. E fui. E eu bati tanto esse carimbozinho da almofada que ficou vermelha, que essa é a marcazinha da bola, de tanta pancada que eu dei, que a gente rala muito. Então, olha só, a ideia é que a gente pega esse carimbo, seja um carimbo da almofadinha, ou seja, esses mais novozinhos apertando, e sai 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, e por aí vai, tá? Isso é o que a gente define a nossa questão carimbo. Trazendo para a nossa realidade, veja que a cada 5 pastas, eu terei sempre A, B, B. É ou não é? O que vai mudar no meu carimbo é só o número, mas vai ser sempre A, B, B. A, B, B. A, B, B. Sempre vai ser 3 letras A, 2 letras B. E agora vamos evoluir um pouquinho mais. No meu primeiro carimbo, A, B, B, eu tenho na letra A, 1, 2 e 3. Na letra B, 1 e 2. No meu segundo carimbo, na minha letra A, eu vou ter o quê? 4, 5 e 6. E na minha letra B, 3 e 4. Há também uma lógica para isso daí. Para cada carimbo que eu der, eu vou andar a letra A com 3 números. E a letra B com 2. Então, se eu quiser, por exemplo, sei lá, o quarto carimbo, eu vou ter o quê? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11 e 12. Ou seja, olha pra cá. O primeiro vai chegar até 3 vezes depois. O segundo vai chegar até o sexto. O quarto vai chegar 4 vezes 3, 12, vai chegar até o 12. Então, vai ser 12, 11 e 10. Enquanto para o A eu ando de 3 em 3, para o B eu ando de 2 em 2. É sempre o dobro. Ou seja, se eu quiser imaginar, por exemplo, o meu 10º termo, eu vou ter para a letra A chegando no 30, 29 e 28. Na minha letra B, eu vou chegar no 20, 19. Porém, PH, ele está me pedindo a 100ª pasta, ele não está me pedindo negócio de carimbo, ele não sabe nem que diabo é carimbo. Agora a gente utiliza a regra do carimbo. Vamos para cá. Digamos que para essa figurinha aqui, para essa sequência aqui, eu quero o 100º número. Qual é o 100º número dessa sequência? Eu vou pegar o 100, que é o número que eu quero, e vou dividir pelo tamanho do meu carimbo. 100 dividido por 4 vai me dar 25. Vou fazer só um detalhezinho, daqui a pouco eu explico por que eu não fiz com o 100, já te digo, tá? Digamos que vai ser o 100º. 100 dividido por 4 vai ser 25 e vai me dar resto 1. A ideia que eu terei é que eu vou ter que bater o meu carimbo 25 vezes. 25 vezes. O próximo carimbo, que é o 26º, ele vai ser um carimbo incompleto. Ele não vai ter as 4 posições. Ele vai ter apenas uma posição. Eu pego o resto dessa divisão e comparo quem é o meu primeiro termo. É o 1. Então, o 100º termo será o 1. Ok? Por que é que eu não peguei o 100º, PH? O 100º vai me dar um número exato. E agora é o que eu ia dizer para você. Me dá uma divisão exata com o resto 0. Sempre que for resto 0,
que for uma divisão exata, você sempre vai para a última posição do carimbo. No nosso caso, o 4. Tá? Se eu tiver o último, a divisão da exata, perdão, eu vou sempre para a última posição do meu carimbo. Trazendo isso para a nossa realidade aqui da nossa questão, o cara me pede a centésima parte. Pode me tirar, viu, Manuel? Pode me tirar. O cara está me pedindo a centésima parte. Deixa eu deixar aqui para aproveitar aquele espaçozinho. A ideia é que se eu pegar a centésima pasta e dividir pelo tamanho do meu carimbo, qual é o tamanho do meu carimbo? 5. Eu vou chegar a 20, resto 0, ou seja, o último termo da minha última carimbada, porque deu resto 0. Ou seja, a carimbada 20 vai ser a última que eu vou dar. Logo, eu terei que a minha 20ª carimbada será formada por A, B, B. A minha 20ª pasta. O que me interessa, pelo resto 0, é a última posição desse carimbo, ou seja, vai ser um B. Vai ser um B, com toda certeza vai ser um B, tá? E, pela nossa regra da andadazinha aqui, mostrada aqui, se eu tiver a 20ª, eu vou multiplicar por 2, eu vou ter a 40ª gabarito da nossa questão, B40. Já começamos a evoluir, né, meu povo? Nas nossas questões. A nossa 20ª carimbada seria 20 vezes 3, 60, 59, 58, e multiplicando por 2, 40, 39. Como a centésima pasta, ao dividir pelo tamanho do meu carimbo 5, me deu resto 0, resto 0 me leva para a última posição do meu carimbo, no nosso caso, B40, que é o gabarito da nossa questão. Beleza? Tranquilo? Eita, passei foi muito. Daqui a pouco a gente volta com mais questões. Beijo no papai, não, mãe.